compatível quando as variações de sentido puderem ser compatibilizadas em vários graus, como normalmente acontece quando nós conectamos normas infraconstitucionais com princípios constitucionais que apontam em determinadas direções, sem de antemão prever o caminho que deve ser escolhido para se prestigiar essa mesma direção. Além de uma interpretação verticalizada, baseada em princípios constitucionais, o que se deve fazer também? Se deve fazer uma interpretação horizontalizada. Em que sentido? Não simplesmente, como eu acabei de falar, ler a CLT com os óculos da Constituição, mas ler a CLT de acordo com os princípios que estão na própria CLT. Todo texto normativo é editado contendo uma hipótese que serve a um fim. O homem é um ser racional, transforma valores em razão de ação. O que é um fim? É o valor transformado em razão de ação. As normas têm uma razão de ser. Isso nos permite, não apenas, como eu disse antes, utilizar de maneira vertical a interpretação conforme a Constituição, mas nos permite também, de maneira horizontal, utilizar a interpretação teleológica extensiva, a interpretação teleológica restritiva, que são aplicáveis em que situações? A interpretação restritiva, ela tem a sua razão de ser quando a hipótese de uma regra legal, quando conectada com a sua finalidade, se revelar muito ampla, de maneira que o intérprete, para fazer a aplicação desta regra, deve encurtar, reduzir, restringir a hipótese em relação ao seu fim. Um exemplo que é o mais banal de todos, mas ainda assim é o mais ilustrativo, é o que todos vocês conhecem. Aquela placa colocada numa estação ferroviária: é proibida a entrada de cães. Quem chega? Chega um cego mutilado de guerra com um cão que lhe serve de guia, um labrador muito mais manso que a maior parte dos passageiros. Mas labrador é um cão. Sim, labrador é um cão. E a placa diz: é proibida a entrada de cães. Mas qual o propósito dessa placa? Por que razão esta regra foi editada? Para proteger a segurança dos passageiros. O cão labrador que serve de guia ao cego, cuja dignidade tem que ser preservada, não oferece esse risco. Portanto, a hipótese pega o cão, mas nós vamos encurtar em razão do seu fim e tirar este cão. Mas a hipótese inversa pode acontecer nesta estação ferroviária. Pode chegar um maluco, como existem muitos por aí, que em vez de andar com um cachorro, resolve andar com um urso de 2 metros, babando, prestes a devorar os passageiros. O urso não é um cão, pelo que eu sei. Portanto, ele, aplicada de maneira literal esta regra, poderia ingressar. Mas o urso coloca em risco a segurança das pessoas. Portanto, a hipótese que prevê apenas cão deve ser ampliada para abranger animais perigosos. Qual a ideia? As hipóteses normativas são feitas para casos normais. Não é à toa que as regras vêm de régula. Norma vem de normal. Qual é o normal? Andar com um cachorro, não com um urso. Então o legislador lida com o normal, assim como as regras de direito do trabalho lidam com o empregado típico, não com o empregado atípico. E em razão disso, o que faz o intérprete? Buscando o fim, não posto na Constituição, mas embutido nas regras da CLT, vai ampliar a hipótese, ou restringir a hipótese, quando ela se revelar muito restrita ou muito ampla, se cotejada com a finalidade que justifica a sua edição. Mas o intérprete pode fazer muito mais. Em vez de analisar o fim, pode analisar o caso individual. E por isso, utilizar a equidade, que está prevista, inclusive, na própria legislação. E o que é a equidade? Toda regra, por ser geral, pode se revelar injusta diante do caso concreto. Essas palavras são palavras de Aristóteles.
que as disse no livro Ética Nicômaco. O que é a equidade? É a correção da lei que se revela injusta por ser excessivamente geral. E o que faz o aplicador? O aplicador não declara a inconstitucionalidade daquela regra, simplesmente diz que aquela regra concebida para o caso normal não será aplicada para um caso anormal. Fica-se na regra, instituindo-se uma nova para o caso individual. Mas o intérprete pode fazer ainda mais. Às vezes o legislador regula uns casos, mas deixa de regular outros casos. Se utiliza a interpretação a contrário, a interpretação a maiore, a interpretação a minore. Se o legislador regulou apenas o caso A, é porque não regulou o caso B e C. Se regulou o caso A, que é muito pior, obviamente, deve regular o caso B, que é muito melhor. E assim nós vamos dentro da racionalidade da legislação, sem abandonar a legislação. E se pode, inclusive, utilizar a analogia. O que é analogia? Analogia é a extensão da consequência normativa de uma regra expressa para um outro caso, para o qual não haja regra, mas caso esse que é igual àquele regulado. E o que faz, portanto, o legislador? Se ele está diante da regra A, prevista para o caso A, mas se depara com o caso B, para o qual não há a regra B, ele pode estender a consequência prevista para o caso A, também para o caso B, porque o caso B é igual ao A. Isso é analogia. Então, é dentro desse ambiente que se pode, sem abandonar a legislação, aplicá-la de maneira atualizada. Isso sem falar que não apenas as regras têm fins, têm hipóteses e são referentes a determinado caso, como todas as regras têm um pressuposto de aplicação, um pressuposto fático. As regras são intencionadas para serem aplicadas em determinado contexto, e o contexto pode mudar. Vocês devem conhecer os exemplos que são de algum modo caricaturais, mas de novo, muito ilustrativos, que mostram que toda a legislação tem o seu sentido dependendo do lugar e do tempo. E às vezes, as mesmas palavras, se utilizadas num lugar têm um sentido, mas se utilizadas em outro lugar têm outro sentido. Se usadas num contexto têm um sentido, e se utilizadas em outro contexto têm outro sentido. Os exemplos banais são os seguintes. Imaginem uma placa: é proibido usar biquíni. Esta placa é colocada na beira da praia de Copacabana em 1940. O que ela significa? Não é permitido usar biquíni. Agora imaginemos que essa mesma placa, com as mesmas palavras, seja colocada numa mansão que fica em frente à praia de Copacabana, onde se pratica nudismo. As mesmas palavras: é proibido usar biquíni, em vez de ser entendida como use roupa, vai ser entendida como tire a roupa. Mas como as mesmas palavras podem ter significados diferentes? Depende do lugar. A mesma coisa, atentado ao pudor público. Imaginem uma moça jovem que use fio dental em Copacabana em 1940, escândalo nacional. Agora, uma mulher que use fio dental em 2011 em Copacabana, absolutamente normal, salvo se for a mesma mulher. Essa aí é uma outra história. Qual a ideia? A ideia é singela. Os textos dependem dos contextos. E por isso se pode não apenas usar o fim, a hipótese e o caso, pode-se utilizar o pressuposto da norma. E aí é que entra toda essa discussão doutrinária, não sobre interpretação teleológica, superação de regras, ou derrotabilidade de regras, ou enfim, a aplicação de regras mediante o emprego de equidade, mas
anacronismo legislativo, obsolescência normativa. Agora vejam todos vocês, tudo isso que eu falei mantém a validade da CLT. É ir além da CLT sem sair da CLT. E eu mais adiante vou explicar por que isso é importante. Mas além da utilização digamos, de uma tática vertical e de uma tática horizontal, se pode também utilizar uma tática transversal. Não apenas interpretar a CLT de acordo com a Constituição, interpretar os contratos celebrados de acordo com os paradigmas constitucionais. E por quê? Porque os princípios constitucionais não se aplicam apenas aos entes públicos, não se aplicam, portanto, restritivamente ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao poder executivo. Aplicam-se também às relações privadas. Os contratos também sofrem a influência dos direitos fundamentais. E é por isso que se costuma cada vez mais estudar a eficácia dos princípios constitucionais na relação entre os particulares. Chama-se isso de eficácia indireta, de eficácia horizontal entre particulares, pouco importa o nome. O fato é que, mais do que interpretar a CLT de acordo com os paradigmas constitucionais, pode-se interpretar as relações sociais e os contratos que as aprisionam em determinadas formas, também sob o influxo dos direitos fundamentais postos na Constituição. Diante desse contexto, o que ocorre? Ocorre o que não pode acontecer e tem acontecido, com toda modéstia, com o direito civil e com o direito processual, e que está sendo objeto de uma parada estratégica, ou, se vocês pretenderem, um recuo doutrinário. Porque se abandona a legislação, indo-se diretamente para a Constituição, como propõem alguns gurus do neoconstitucionalismo, perde-se o ponto de referência. A ponderação de princípios sem critérios intersubjetivamente controláveis que possam orientar sua aplicação igualitária produz uma série de consequências nefastas. Por quê? Porque vai levar um subjetivismo, cada juiz vai fazer a sua ponderação, de acordo com os seus critérios, de acordo com a sua experiência de vida. Se o processo cair na primeira vara, vai ter um resultado, se cair na segunda, vai ter outro, se cair na terceira, vai ter outro. Se cair num dia com o juiz, vai ter de um jeito, se cair no outro dia com o mesmo juiz, pode ter outro, dependendo das partes, dependendo da situação, dependendo da autoridade, dependendo do dinheiro, sei lá do que mais. A ausência de critérios leva a uma arbitrariedade da aplicação. É por isso o erro. O slogan do neoconstitucionalismo é: ontem os códigos, hoje as constituições. Ontem a subsunção, hoje a ponderação. Sim, faça um sopesamento entre princípios colidentes, liberdade de exercício de atividade econômica versus função social do trabalho. Com base em que critérios? Quais são os critérios que irão orientar? Toda decisão ela tem que ser passível de universalização. Aquilo que foi aplicado para um, diante de outro que se enquadre na mesma situação, deve produzir o mesmo resultado. Senão nós vamos chegar a um regime que não é republicano, porque não é igualitário. Por isso que eu estou dizendo, não se pode simplesmente abandonar a CLT, ou abandonar o Código Civil, abandonar o Código de Processo Civil, abandonar o Código Tributário Nacional, seja lá o que for. Aplicando-se exclusivamente à Constituição, porque o que ocorre é, em busca de se afastar de um problema, anacronismo, chega a ser um outro problema, arbitrariedade. Substitui-se um problema por um outro. E eu tenho lá minhas dúvidas se o segundo problema é menor do que o primeiro ou é maior do que o primeiro. É isso que se está discutindo noutros ramos do direito. Não se pode simplesmente abandonar a CLT, que é uma referência, para não ter referência nenhuma. Porque isso, como eu disse, leva a uma aplicação anti-isonômica da legislação, que, de acordo com a Constituição,
deve ser igual para todos. E eu lembraria ainda, já estou indo para o